Há dias em que tudo parece correr exatamente como planeado, e há outros em que basta um pequeno imprevisto para pôr toda a viagem em causa. Hoje vou percorrer a ecopista do Corgo, quase 100 km entre Chaves e o Peso da Régua, por uma das antigas linhas ferroviárias mais bonitas de Portugal. O que eu ainda não sabia era que essa viagem não ia ficar marcada apenas pelas paisagens. Toda viagem tem um início. A minha começou ontem, com o autocarro para Chaves e a expectativa de um dia que parecia ser apenas mais uma pedalada. São 6h40 da manhã. A alergia não me deixou dormir, mas já é hora de voltar à estrada. Hoje o destino é o Peso da Régua. A cidade está a acordar. As ruas estão praticamente vazias. Talvez devesse ter reservado mais tempo para conhecer Chaves. Ao atravessar a Ponte Romana, é difícil não imaginar quantas pessoas já passaram por aqui ao longo de quase 2000 anos. E como uma obra dessas conseguiu resistir tanto tempo? Após um curto caminho, chego finalmente ao início da trilha. Como já parece tradição nas minhas viagens, o GPS decidiu inventar um novo percurso. Primeiro caminho errado, já comecei errado. Ai. Acho que vai dar pra corrigir na frente. Nem todos ficaram felizes por me ver. Um dos habitantes locais resolveu defender o território. Correu atrás de mim com bastante convicção. Felizmente, desistiu antes de descobrir que eu não sou assim tão rápido. E mais uma vez, o GPS se enganou e me enganou também. E mais um caminho errado. Pensei que o susto com o cão seria o único imprevisto do dia. Não podia estar mais enganado. Diz que é por aqui. Minha teoria é que se isso aqui tá pisado, passou gente aqui. Caralho, que susto. Depois de um desvio inesperado por uma estrada que julgo ser a Nacional 2, finalmente entro na ecopista do Corgo. Hoje percorro esse caminho de bicicleta. Durante quase um século, era por aqui que circulavam os comboios. A linha foi inaugurada no início do século XX e encerrou definitivamente em 2009. Apesar disso, ainda há marcas desse passado espalhadas ao longo do percurso. Os primeiros quilômetros são uma excelente surpresa. Atravesso uma ponte com uma vista fantástica sobre o rio e entro no corredor escavado na rocha. O piso é compacto, a bicicleta desliza sem esforço e tudo convida a seguir em frente. Aos poucos a paisagem transforma-se. Alternam-se túneis de vegetação e zonas mais abertas, onde o vale volta a revelar-se. Até Vidágua, a ecopista acompanha de perto a Estrada Nacional 2. Mas é difícil acreditar. A vegetação forma uma barreira natural que esconde quase por completo a estrada e o movimento dos carros. Durante quilômetros, reina apenas o silêncio. Em muitos pontos, a natureza parece ter recuperado o espaço que um dia pertenceu ao comboio. Ao cruzar a autoestrada, a paisagem começa finalmente a revelar um pouco mais daquilo que me espera nas próximas horas. Mas antes disso, o GPS decide pregar-me mais uma partida. Em vez de me manter na ecopista, envia-me por uma descida que mais parece BTT. Não resta alternativa senão sair da bicicleta e seguir a pé durante alguns metros. Ao chegar à parte de baixo, ainda olho para cima com esperança de não ter que fazer o caminho contrário. Eita, quase caí. O
mais curioso é que no fim percebo que afinal eu é que tinha me confundido. Entrei pelo caminho paralelo, quando podia simplesmente ter seguido em frente. Os dois acabavam por ir dar ao mesmo lugar. Alguns quilômetros mais à frente, chego finalmente a Vidago, onde encontro o antigo apeadeiro de Campilho. Um pequeno painel conta a história desse lugar e ajuda a imaginar a importância que essa linha teve para as populações da região. Surge o antigo Hotel Avenida, inaugurado em 1911 e encerrado em 1997. Hoje resta apenas o edifício vazio, marcado pela passagem do tempo. Alguns metros mais à frente encontro o apeadeiro de Salos. Descubro que ali perto existe mais um antigo hotel abandonado. Pouco a pouco, percebo que o tempo não muda apenas os edifícios. Muda rotinas, destinos e histórias que um dia pareceram eternas. Ainda assim, o caminho continua marcado por uma época em que o comboio trouxe movimento e vida a essa região. No fim, percebemos que o tempo raramente apaga tudo. Muitas vezes limita-se a dar um novo significado ao que fica. Sigo pedalando. Ainda há muitos apeadeiros pela frente. A partir daqui, a paisagem começa a mudar. Os vales dão lugar a montes cada vez mais altos. Torna-se evidente que a parte mais exigente da viagem ainda está por vir. Okay. De vez em quando faço uma pausa. Não porque seja obrigatório, mas porque há paisagens que merecem alguns momentos de silêncio. Estava contando com tanta areia. O percurso continua bastante tranquilo, embora pequenos detalhes me mantenham atento. Um aviso de possível queda de rochas, algumas zonas de areia soltas e outros pequenos obstáculos. Felizmente nada preocupante. Aproximo-me de Sabroso de Aguiar. A paisagem continua a compensar cada quilômetro pedalado. Estou a 6 quilômetros de Sabroso de Aguiar. Uma das partes mais difíceis, eu acho. Porque aqui até lá eu acho que é só subida. Depois ainda tem... Caralho, esse sapinho pequenininho. Depois ainda tem outra subida até Vila Pouca de Aguiar. E se eu não estou enganado, mas normalmente eu tô, aí depois é só descida. Mas tá lindo aqui. Tá top. Tá fixe, pá. It is amazing. Pronto. Todos os idiomas. Pegando muito. Olha o visual. Tive que descer aqui da bicicleta. É bom que dá descansado. Nunca deixei de achar curioso como um gesto tão simples pode dizer tanto. Talvez pedalar seja uma das primeiras coisas que aprendemos na infância e nunca mais esquecemos. Um movimento repetitivo, quase automático, que faz a bicicleta avançar. E mesmo depois de tantos anos, continua a despertar a mesma curiosidade de quando éramos pequenos. A vontade de explorar, descobrir, de seguir o caminho sem pressa. Mais uma piadeira aqui na frente. O GPS parou, puta que pariu. Mas aqui é tranquilo até agora porque tem as marcações todas. Esse é o apeadeiro de Loivos. Ou é Loivos, sei lá. Tá bonito aqui um pouco. Esse troço foi desenhado para permitir que os comboios descessem de Pedras Salgadas até o Vale da Ribeira de Oura e depois a Vidago, vencendo o desnível de forma gradual. 100 anos depois, são essas mesmas curvas e esse mesmo traçado que tornam a viagem de bicicleta tão agradável.
Isso dá pra ver. Mais um apiadeiro. Desativado, né? Lógico. Esse aí tá abandonado. E lá vamos nós. Entro num dos troços mais bem recuperados da ecopista. O alcatrão substitui a gravilha, e durante alguns quilômetros, o caminho passa a acompanhar a estrada número 2, alguns metros acima dela. Algumas árvores ainda guardam as cicatrizes do último incêndio na região. Ainda assim, a natureza insiste em seguir em frente. Logo depois, começa uma daquelas descidas que fazem esquecer, por instantes, o peso da bicicleta. É também por aqui que cruza o primeiro ciclista desde o início da ecopista. Bom dia! Primeiro ciclista até agora. Que eu vejo. Passo facilmente dos 30 km por hora numa longa reta entre campos abertos, com a sensação de que o caminho não tem fim. Tá bom, tô a 30 e tantos por hora, 34. Depois da subida, meu irmão, matando. E depois ali na frente ainda tem outra subida. Vou nem me animar muito, vai descansar. Pensei que esse seria finalmente um momento de descanso, mas a vontade de chegar aos 40 km por hora falou mais alto. Vamos chegar a 40. Falou que acabou de dizer que ia descansar. Eita. Toma. Ui. Quase. Por alguns segundos, quase me esqueço de que a ecopista também cruza estradas onde passam carros. Felizmente, abrando a tempo. Às vezes, a liberdade da descida também precisa de um pouco de juízo. A descida foi tão agradável que quase perdi a noção do tempo. Quando dei por mim, já estava em Sabroso de Aguiar. Bonito esse aqui, hein, pô. O antigo apeadeiro está tão bem conservado que, por um instante, é fácil imaginar uma locomotiva a passar por aqui. Pelo caminho cruza apenas o segundo ciclista do dia. Mesmo numa manhã de verão, a ecopista continua surpreendentemente tranquila. Bom dia! O caminho continua rodeado por belas paisagens até voltar a aproximar-se da Estrada Nacional 2. Pouco mais adiante, entro finalmente em Pedras Salgadas. Passei por aqui de autocarro ontem. Pedras Salgadas o nome. É uma vila tranquila, bem cuidada e com aquele ritmo calmo tão característico do interior de Portugal. Enquanto a percorro, dou por mim a pensar que, talvez um dia quando chegar à altura de abrandar o ritmo, esse fosse um lugar que eu não me importava de viver. Cidadezinha bonitinha, meu. Pô. Pedras Salgadas ainda. Quase no final da grande subida. Eu amo muita subida. Vou parar pra comer, dar uma descansadinha. E acho que ainda tem uns 8 km pelo menos de subida. Depois, mais uma vez, né? Se não tirar ainda nada, aí começa a descer. Bom dia!
É bom, né? Dá bom dia. Mais rápido. A antiga estação de Pedras Salgadas está muito bem conservada. Aqui eu aproveito para parar alguns minutos, comer alguma coisa e recuperar energias antes de continuar. Pouco depois da pausa, chego finalmente ao apeadeiro de Nuzedo. Percebo que a parte mais exigente da subida ficou para trás. É também aqui que alcanço o ponto mais alto do percurso, cerca de 750 metros de altitude. Até agora tudo está a correr exatamente como planeado. O corpo parece ter encontrado seu ritmo. Curiosamente, ainda não sinto qualquer sinal de cansaço. Aparentemente é aqui o ponto mais alto. Nessa frentezinha. Em Vila Pouca de Aguiar, parte do antigo traçado ferroviário deu lugar à estrada, e por isso restam poucos vestígios da antiga linha do Corgo. Mas a recompensa não tarda. Começa mais uma daquelas descidas em que praticamente deixamos de pedalar. Basta deixar a bicicleta ganhar velocidade e aproveitar o momento. É também o início da etapa final da viagem. Ainda faltam cerca de 40 quilômetros, mas o perfil do percurso faz-me acreditar que o mais difícil já ficou para trás. Pelo menos era isso que eu pensava. São quilômetros de longas retas em descida, onde a bicicleta ganha velocidade quase sem esforço. O iPhone volta a aquecer e, como já se tornou tradição nessas viagens, fico novamente sem GPS. Felizmente, aqui, perder-me seria uma tarefa difícil. Passo por mais um antigo apeadeiro, o nome não podia ser mais apropriado, Parada de Aguiar, mas a paragem fica para outros tempos. Hoje continuo a pedalar. Já passava das 11 da manhã quando finalmente encontrei o primeiro ciclista a seguir na mesma direção que eu. Durante boa parte da manhã, tive a ecopista praticamente só para mim. Apeadeiro de Simão. Pouco mais à frente, o cenário muda outra vez. As árvores queimadas regressam à paisagem. Já tinha deixado para trás uma área marcada pelo fogo, mas dezenas de quilômetros depois encontro novas cicatrizes. Ainda assim, entre os troncos escurecidos, o verde começa lentamente a voltar. Tourencinho é mais uma das pequenas localidades que esta antiga linha continua a ligar, mesmo tantos anos depois do último comboio. A ecopista atravessa uma paisagem que parece saída de um quadro. Pequenas casas espalhadas na encosta, montes ao fundo. Uma das casas, uma cerejeira carregada de frutos. Dessa vez não parei, mas foi impossível não reparar. O Rio Corgo passa lá embaixo. E aqui eu acho que é quase Vila Real já, não sei. A vista continua digna de um filme. A paisagem é surreal e é difícil encontrar palavras que façam justiça ao que tenho à minha frente. Aqui estou eu, a estrada e o calor. Este volta com força e o iPhone deixa, mais uma vez, de conseguir acompanhar a viagem. A descida continua, mantém um ritmo bom para mim, próximo dos 25 km por hora.
mas a combinação entre a altura da encosta e alguns troços de areia solta faz-me redobrar a atenção. Há locais onde basta um pequeno erro para estragar um dia perfeito. Esse trecho está em obra. Bom dia. Parece mais BTT. Pelo menos agora está bem fresquinho. Top. Pode ser que o iPhone volte à vida. Já esquentou umas 2 vezes. Foda. O trajeto continua um pouco complicado por causa das obras. Pelo caminho surge mais um apeadeiro abandonado, o de Samardã. Já pertence ao Conselho de Vila Real, o próximo destino dessa etapa. Algo de que, naquele momento, eu não fazia ideia. Não sei se a câmera consegue mostrar o quão alto isto realmente é. A certa altura quase perdi o foco na estrada para tentar captar essa sensação. É inevitável imaginar como devia ser fascinante fazer esse percurso de comboio. Mas talvez esse encanto existisse apenas para quem o fazia pela primeira vez. Para muitos passageiros, seria apenas mais uma viagem para o trabalho ou para casa. A rotina tem a capacidade de transformar o extraordinário em algo banal. Da trilha, isso aqui é BTT puro, mano. Eu pensava que o que tinha feito até então já era BTT. Afinal, ainda não tinha visto nada. O caminho torna-se bastante mais exigente e em alguns troços nenhum carro passaria com facilidade. Pelo menos desta vez havia uma boa notícia. O GPS não tinha se enganado. Ah, tá certo. Ufa. Que é pra passar por baixo da autoestrada. Quase que eu fui pra cidade, vila, sei lá, aldeia de Fortunha. E aqui tá o apeadeiro abandonado. Essa localidade. Ainda bem que não tava a ferver o iPhone agora. Naipe da subida. Cheio de pedra solta. Vou sair da bike. É só até ali. Deu certo. Mas tá muito. Essa parte aqui parece muito BTT, né? Os trilhos. E eu vou dizer, tá top, viu? Porra. Às vezes tem uma areia frouxa, né? A gente fala no Brasil. Que faz a bicicleta patinar um bocado. Mas, tirando isso, algumas pedras soltas fica top. O percurso continuou exigente durante mais algum tempo. Mas naquele momento, a motivação falava mais alto. Ainda assim, era preciso manter a atenção a cada metro. Ao entrar em Vila Real, a ciclovia está bem demarcada e cuidada. Infelizmente, esse cuidado dura pouco. O troço da linha do Corgo na cidade é bastante curto, e logo à saída, o percurso volta a ficar praticamente ao abandono. Finalmente, Vila Real. A antiga estação também estava a ser requalificada, e pouco depois de deixar a cidade para trás, passa por baixo da imponente ponte estaiada da A4, uma estrutura que domina a paisagem do vale.
A vista merece um pouco mais de atenção. Desço da bicicleta, aproveito para comer uma barrinha de cereal e tento mostrar, através da câmera, a verdadeira dimensão dessa impressionante obra de engenharia. A descida continua, e a cada quilômetro a paisagem torna-se ainda mais impressionante. Aos poucos volto a notar a mudança no cenário. Estou finalmente a entrar no Alto Douro, e as primeiras vinhas começam a desenhar as encostas à minha volta. Ao mesmo tempo, reparo que a gravilha vai dando lugar a pedras maiores e mais soltas ao longo do caminho. Era um sinal que eu devia ter prestado mais atenção. Mas naquele momento passou-me completamente ao lado. Enquanto desço em direção ao Douro, entro numa paisagem moldada por mais de 2000 anos de produção de vinho. Foi nessas encostas que os romanos deram início ao cultivo da vinha, e em 1756 nasceu aqui a primeira região vinícola demarcada do mundo. Carrazedo. Tudo corria bem, até que acontece o primeiro furo. Felizmente tinha levado uma câmera de ar suplente, por isso não perdi tempo, troquei-a e segui caminho. Furou o pneu da frente. Chega, ele quase estourou, meu. Foda-se. E onde é que eu tô, meu irmão? Tem umas casas ali na frente, pelo menos. Mas eu tenho uma câmera, eu vou trocar aqui. Demorei pra trocar o pneu, ainda bem que foi da frente. Mas tá foda, viu, meu? Foi um rasgo. Tava pra remendar, mas eu tinha outra câmera. Aí decidi não tentar fixar. O que eu não imaginava era que, poucos quilômetros mais à frente, tudo voltaria a acontecer. Esse é povoação. Pela terceira vez, o pneu furou. Ou foi o terceiro ou foi o quarto pneu que furou. Tentei remendar a câmara de ar, mas foi em vão. Os rasgos eram demasiado grandes. Cada remenda aguentava apenas alguns metros antes de voltar a abrir. Naquele momento, percebi que a viagem tinha chegado ao fim. O pessoal já deve estar chegando em régua. Eu fui vencido pela linha do Corgo. Rasgou demais as duas câmeras. Quando eu conserto, passa um tempinho de nada e simplesmente volta de novo, porque saiu o adesivo. Mas acho que vou conseguir aqui uma boleia, como diz no Brasil, uma carona. Uma senhora apareceu aqui, não tô nem acreditando. Faltam 8 km só para terminar e conseguir chegar aqui nessa Alvações, o apeadeiro. E é isso. Talvez fique por aqui o vídeo hoje, mas também vou te dizer uma coisa, viu? A minha única preocupação é porque a Lívia tá aí pra lá. Mas eu vou dizer uma coisa, não é nada mal tá aqui. E hoje é festa da aldeia, festa de Santo Antônio. Então tá uma música ali alta. Muito fixe. Olha, eu nem tô acreditando nisso. Como ainda existem pessoas boas, espero que venha mesmo. Também se não vier, vou dar meu jeito. Mas até agora eu posso dizer que a ecopista me venceu. Mais um assunto inacabado, hein? Mas olha que lindo, meu.
Fiquei ali parado durante mais de 1 hora. Nesse tempo, passaram apenas 2 carros. O segundo era conduzido por uma senhora que insistiu em ajudar-me. Eu já me preparava para abandonar a ecopista e empurrar a bicicleta durante cerca de 8 km até a régua. Mas ela voltou, arranjou uma carrinha e levou-me até o destino. Permitiu-me chegar a tempo de encontrar a Lívia, a minha irmã e meu cunhado. Como se isso não bastasse, ainda me convidou para conhecer a aldeia e a família que estava reunida naquele dia. Um gesto de generosidade que dificilmente esquecerei. No fim, a aventura não terminou como eu tinha planeado, mas acabou por me recordar uma coisa. Por vezes, são as pessoas que encontramos pelo caminho que acabam por marcar mais a viagem do que o próprio percurso.